Depois de alguns minutos, já são, deixa eu ver, 8 e 7, vai dar 8 e 8 agora, gente. A lavanda de rotina já tá pronta, começar a gravar 18, sei lá, eu acho assim. Gente, e eu fiz de cereja e de limão. Para ver se tá pronto. Ou se tá quase pronto, gente. Gente, não tá fazendo essa massa. Ah, gente, eu tô bem molinha ainda. Vou lá de limão agora. Gente, limão pior ainda. Gente, eu vou voltar amanhã com vocês, né? Gente, vou comer um pouquinho de mel escondido de mel, não? Calma aí, gente. Gente, eu voltei. Pegar meu pão. Deixa eu fazer um negócio desse daqui, olha. Achei.